Sério tá de volta nesse segundo bloco. Vejam vocês como são as coisas da vida. Qual é a vantagem desse nosso programa? É a irreverência, é você ter um programa gravado como se fosse ao vivo e no making off, ou seja, na gravação que não é a 100% verdadeira, que as pessoas não utilizam no programa. A gente aqui investe, a gente utiliza essas gravações exatamente que não utiliza para ficar bem para você que está assistindo, uma coisa natural. E aí, nosso Fala Sério, todos os assuntos da atualidade e de forma irreverente, a gente discute política, educação, segurança. No caso específico, nós estamos tratando aqui do Tribunal de Contas do Estado com o presidente Zilton Rocha, este que no primeiro bloco colocou toda a sua história de vida, porque esse programa nosso é um programa de perfil, ajudando e contribuindo com você que está nos assistindo, para que de repente dê um gás a mais para vencer na vida, seja se recolocando no mercado de trabalho ou se inserir no mercado de trabalho. Só que aí esse segundo bloco nosso teve um problemazinho técnico e jamais nós iríamos trabalhar com a negatividade e vamos sempre continuar trabalhando com a positividade. E aí nós perdemos, por conta de um erro magnético, o segundo bloco. Só que o presidente Zilton Rocha, no primeiro bloco, fez a história dele toda de vida, desde quando ele nasceu, jovem, adulto, na Bahia, né, em Nova Canaã, vai para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro volta para a Bahia. E aí, nesse segundo bloco, está retomando essa discussão, ou melhor, ele está retomando essa história de vida em que ele estaria colocando aqui, e está através de mim, o seu retorno do Rio de Janeiro para Nova Canaã, município do estado da Bahia, em que lá ele aí começa a sua trilha profissional lecionando no Colégio Batista. O melhor, ele começa em Vitória da Conquista, que é ali na região. Paralelo a isso, ele aí se torna também professor e diretor do Colégio Florestal de Nova Canaã. O sucesso foi tamanho no meio de seus colegas professores, no meio de seus alunos e, consequentemente, toda essa notícia da excelente aula do professor Zilton se irradiou para a cidade, que fez dele vereador da cidade de Nova Canaã. E Zilton aí começa a se estabelecer na sociedade baiana, na sociedade educacional e depois com essa projeção e paralelo a isso já com esse mandato em Nova Canaã, na sociedade política, o que ele começa a ficar agoniado, o bichinho começa a mexer nele e aí ele vai embora para Salvador para começar a trilhar novos caminhos, novos horizontes, conquistando os corações, as mentes dos alunos e dos professores, seus colegas de trabalho, por onde ele passou, dando aula no Colégio Nobel, no Colégio Rui Barbosa, no Colégio 2 de Julho, no Colégio Manuel Devoto, no Colégio Central. Neste momento em que ele está lecionando, que ele está convivendo com os professores, está dentro de Zilton o agente, o cidadão político, que sempre lutou pela melhoria da qualidade de vida no trabalho, pela melhoria da qualidade de vida das pessoas na sociedade como um todo, o que o credenciou e foi solicitado por seus colegas para que os representasse também como dirigente no Sindicato dos Professores, no Simpro. E Zilton aí tem uma atuação brilhante, participando como suplente, como membro da executiva do Sindicato dos Professores, discutindo sempre a qualidade de vida no trabalho, a qualidade de vida das pessoas. Isso fez com que Zilton se projetasse e numa reunião dos professores da rede particular de ensino, eles decidem, do Sindicato dos Professores, né, eles decidem que é necessário ter um representante na Câmara de Vereadores de Salvador para poder ser a voz de toda essa categoria dos professores
que ali conviviam com ele nessa sua nova realidade em Salvador, passando por esses colégios que nós citamos aqui. E aí, depois de muito debate, depois de muita discussão de que quem será o nome, o homem ou a mulher, o que ensina no colégio X ou que ensina no colégio Y, quem tem um perfil mais democrático de ser, que ouve mais, que conversa, que faz com que todas as questões e ações que venham ser tomadas, que sejam a partir da decisão do coletivo, os professores aí encontram e se identificam com o perfil de Zilton. E aí conclama Zilton a ser candidato a vereador, e ele aí se elege representando a categoria de professores na cidade de Salvador. Mandato esse tão bem sucedido por conta da sua atuação permanente na fiscalização dos atos do poder executivo, legislativo, judiciário, fazendo ecoar a voz dos professores. Zilton aí cristaliza 4 anos de mandato como sendo um dos vereadores mais atuantes da Câmara Municipal de Salvador. Isso fez com que ele continuasse nessa luta, mais engajado e mais imbuído nessa discussão, se reelegendo vereador da cidade de Salvador, portanto, tendo 2 mandatos de vereador na cidade. A classe começa a ficar inquieta, porque a vitória de Zilton para vereador da cidade de Salvador, com esses 8 anos quase de mandato, 6 anos, né? E aí os professores continuam se reunindo e decidem de que precisam ter essa voz na Assembleia Legislativa da Bahia. E aí convida, conclama, intima, entre aspas, Zilton Rocha, para que seja candidato a deputado estadual. Candidatura essa que aí retoma o passado das relações com Nova Canaã, da região lá de Vitória da Conquista, e Zilton se elege deputado estadual. Mandato esse que ampliou a luta pela melhoria de vida das pessoas, dos cidadãos e das cidadãs baianas. E Zilton consegue, junto com todos esses companheiros e companheiras, se reeleger por mais 2 vezes deputado estadual, tendo por conseguinte 3 eleições na Assembleia Legislativa da Bahia. Mandato estes que criaram um clima de muita confiança, de muita serenidade, de muito equilíbrio por seus pares na Assembleia Legislativa, seus colegas, portanto, deputados, deputadas, o que quando aparece a oportunidade para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, vaga essa indicada pela Assembleia Legislativa da Bahia, a bancada do PT, deputado Paulo Rangel, apresenta numa reunião o seu nome como conselheiro. Zilton, pelo seu jeito simples e humilde de ser, pula da cadeira e diz, não, peraí, não é assim. Não é premiação, é continuidade de trabalho meu. Eu preciso de 24 horas, preciso de um tempo para conversar com minha família, para conversar com minha base eleitoral. Zilton não responde de imediato e vai discutir, pensar, analisar qual a melhor forma, qual o melhor jeito, se continua deputado, ou se aceita essa indicação da bancada do PT para partir para os outros deputados. Aceito, a partir deste momento, a bancada se une e vai convencer e dialogar, ou melhor, dialogar e convencer os outros colegas e deputados e deputadas. E Zilton é eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado pelos deputados estaduais, pelas deputadas estaduais da Bahia. Esse seu perfil articulador foi quem deu a ele também esta vitória. Esse seu perfil sereno, mas sempre guerreiro, endurecendo, parafraseando aqui Che Guevara, sem perder a ternura. Foi esse vereador em Nova Canaã, foi esse vereador em Salvador, foi esse deputado estadual
que endureceu sempre sem perder a ternura, de tal forma em que escolheram ele para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Quando chega no Tribunal de Contas do Estado, este perfil articulador, gentil, amável, tranquilo de ser, sem perder os seus ideais, intransigente na sua ideologia política, de defesa dos trabalhadores, da fiscalização, da atuação, de que o dinheiro público tem que ser voltado para o público, faz com que Zilton se eleja num colegiado completamente heterogêneo, presidente do Tribunal de Contas do Estado, algo inusitado, um companheiro de esquerda chegar à presidência do Tribunal de Contas do Estado, foi filiado ao Partido dos Trabalhadores, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, e uma das suas primeiras promessas, um dos seus primeiros compromissos como presidente do TCE, era de colocar ali agora, naquela nova realidade, o seu estilo democrático de ser, onde a democracia continuou e continua prevalecendo, ouvindo todos os setores do Tribunal de Contas, entendendo o que é que os servidores, portanto os parceiros, queriam e pensavam de forma para que o tribunal exercesse a sua função da forma mais eficaz e eficiente possível. Zilton também vai na direção de reestruturação organizacional de todo esse Tribunal de Contas do Estado, o que faz com que seja respeitado por toda a sociedade interna do tribunal e externa, considerando e reconhecendo nele de que este papel dito e propagado por ele, de que o Tribunal de Contas do Estado tem, de fiscalizar as contas dos gestores, portanto, aqueles que não têm compromisso ou que falharam na aplicação dos recursos públicos, terá devida punição por isso. Mas o seu espírito professor também, seu espírito educador, não deixa de lhe acompanhar nunca nessas fases da vida. E no TCE não está sendo diferente, principalmente na presidência do tribunal. Zilton tem orientado e educado os gestores da melhor forma possível para que aplique bem os recursos, ensinando a cada órgão, aí através da sua administração direta, indireta, presidência de autarquia, fundações, empresas. Inclusive deu um depoimento de que um dos órgãos que procurou isso e que tem feito nessa linha é a Fundac. Coisa que merece palmas, inclusive, no nosso programa Fala Sério, parabenizando aí Selma, que está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social, com a companheira Moema Gramacho. E ele pensa de tal forma que acredita que a prioridade da sua gestão tem que ser no investimento em modernização, na qualificação dos servidores, na continuidade e na transparência nos atos de fiscalização, e é incisivo de que é necessário ter a Controladoria Geral do Estado para que ela controle, da mesma forma que a Controladoria Geral da União, esses gastos do poder público estadual. E Zilton finaliza com a mensagem brilhante, dizendo que essa história de vida dele pode ser essa história de vida sua. Você que está nos assistindo pode ser o professor Zilton, pode ter esse mesmo resultado de seu diretor de escola Zilton, pode ser um orador. Lembra do que ele disse? Basta ter uma mesa para você se segurar, e o segredo para falar em público e perder a timidez é falar, falar e falar. Basta você ter compromisso com a ética, com a moral e representar a categoria e ouvir o que está aqui dentro. Você pode ser um vereador, pode ser um deputado estadual, como ele foi. Basta você ter compromisso com a honestidade, com a integridade, com a moralidade. Você também pode ser conselheiro ou conselheira do Tribunal de Contas do Estado. E com o seu exercício permanente de seriedade, chegar à presidência do Tribunal de Contas do Estado. Portanto, ter essa história de sucesso, essa vitória, esse resultado pessoal de muita, mas muita satisfação do ponto de vista de manter a integridade,
a honestidade e se realizando profissionalmente, cada um de nós podemos ter. Fica aí mais esse aprendizado, mais essa contribuição do Fala Sério para com vocês que estão nos assistindo, de que a gente pode vencer, que é possível vencer. O impossível era aquilo que a gente não conhecia. É possível fazer, é possível vencer. Até mais.